No livro de Provérbios, capítulo 21, a partir do versículo 24. No versículo 24 ele diz assim: o soberbo e presumido, zombador é o seu nome, trata com indignação e soberba. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. O cobiçoso cobiça o dia todo, mas o justo dá e nada retém. O sacrifício dos ímpios já é abominação, quanto mais oferecendo-o com má intenção. A falsa testemunha perecerá, porém o homem que dá ouvidos falará sempre. O homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Prepara o cavalo no dia da batalha. Como é que a gente prepara o cavalo no dia da batalha? Que batalha é essa? Ele está fazendo uma comparação. Quando a gente prepara o cavalo, se sela o cavalo, põe a sela, arreia ele bem, prepara, põe o laço, para sair mexer com as boiadas, trocar. Então, a mesma coisa. Então, nós devemos, ele fala que prepara-se o cavalo para a boiada, para o dia todo, para o dia da batalha, o dia do trabalho. Então, aqui no versículo 24, ele fala assim: o orgulhoso e arrogante, escarnecedor é o seu nome. Então, tudo que é orgulhoso, ele é arrogante, arrogância. Ele tem um orgulho e opera com orgulho a indignação. Isso tem que ver com o homem que vive com orgulho, o homem que vive com orgulho na sua vida, e ele despreza a palavra de Deus, falada pelos cristãos. Note bem que para dar valor na palavra de Deus, quando o cristão fala, deve ser outro cristão. É muito difícil uma pessoa que não é cristã, ele dá valor na palavra de Deus. A Bíblia até ela é rejeitada em certo ponto. Você vê uma pessoa com a Bíblia, se a pessoa não é cristã, ela já parece que fica a repugna, ela recusa até ouvir falar da palavra de Deus. Aí então ele é orgulhoso de ouvir falar de Deus. Não tem coisa melhor falar de Deus, falar da palavra de Deus. É fácil entrar no assunto. Eu quero falar da palavra, um pouco de Jesus, um pouco de Deus. Sabe que Jesus te ama, Deus te amou, deu o filho dele para morrer numa cruz, pagar os pecados, os teus pecados. Então, é muito fácil a gente entrar aí falando. E falei, o desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos não querem trabalhar. O desejo do preguiçoso, olha, é o que ele poderia comer bem, né? Beber bem também, vestir bem. Quem que não deseja isso? Se agasalhar bem, mas sem trabalhar. Sem trabalhar, por isso, o desejo mata ele, porque ele não trabalha, fica só com o desejo. Deseja muito, mas não corre atrás. A gente, quando se deseja possuir algo, quer conquistar algo na vida, você tem que correr atrás. Não tem o ditado também popular, que o pé de meia se faz quando é cedo, quando é novo. Todas as coisas, mas note bem, todas as coisas você tem que fazer quando é cedo.
Na vida espiritual, para aceitar Jesus, Eclesiastes, Salomão disse lá, capítulo 12: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Também. Olha, vamos ver. E para você trabalhar, eu tinha isso comigo. Se eu perdesse a parte da manhã, para mim o dia todo ficava enrolado. Você não desenvolvia no serviço, quando era o serviço, trabalhava para mim, o meu serviço. Então, todas as coisas têm que começar cedo. Levanta cedo, vamos para a batalha, trabalhar. E na vida também, quando é novo, aproveitar, trabalhar, economizar, saber gastar. Não é que muitas vezes a pessoa fala ganha mal. Não é que a pessoa não ganha bem, ganha mal. Não ganha bem. Ele gasta mal. É preciso saber gastar para poder ter alguma coisa. Comprar. É difícil, hoje é difícil, mas não é impossível. Então, quando você é novo, aproveitar, ganhar, guardar o dinheiro e vai para frente, aí você compra. Tem gente que começa com uma bicicleta, compra uma bicicleta e dali vai. Então, é assim. Há quem cobice o dia todo, o versículo 26. Mas o justo dá e nada retém. Tem gente que ele vive em cobiça. Ele cobiça, ele quer mais, cobiça aquilo, cobiça o animal do vizinho, cobiça o carro do vizinho, cobiça tudo. Cobiça a roupa do irmão, do vizinho, as coisas todas. Ele vive cobiçando. Mas o justo, ele nada retém. Ele não segura. Ele contribui, ele dá. Então, agora o 27, vocês podem abrir lá em Isaías, capítulo 1, versículo 11 ao 13. Se for ver, vai ter mais para frente. Aqui no versículo 27, vocês podem esperar lá, que nós vamos lá. O sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo-o com maldade. Muitos, durante a época de Israel, falando dela, que nós vamos ver lá, acreditavam que os sacrifícios perdoavam os seus pecados, quando na realidade eles não tinham intenção de parar de pecar, porque confiavam no sacrifício. A pessoa faz o sacrifício, peca, ele confia no sacrifício que ele faz sacrifício para servir a Deus, faz penitência, dá oferta, dá dinheiro, dá dízimo, faz tudo, porque eles confiam no sacrifício, nas suas obras. Aí não para de pecar. Alguém achou? Pode ler. Isaías, capítulo 1. Leia alguém do versículo 11 ao 13. Pode ler? Pode. De que me serve a mim multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor: estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrada de sangue, de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. 12. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossa mão? Que viessem a pisar aos seus atos. 13. Não continueis a trazer ofertas. O incenso é para a minha abominação. As luas novas e os sábados de a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Amém. Até aqui, por enquanto. Então ele disse aqui, olha o versículo 11. De que me serve a multidão de vosso sacrifício? Porque eles faziam muito sacrifício, confiando no sacrifício, vai fazendo sacrifício e não para de pecar. É diferente
de quem é arrependido. Porque a pessoa que é arrependido pela fé em Cristo, então ele para de pecar. Porque ele serve a Jesus por amor. E aquele que serve, tem uma religião que ele só vai fazer sacrifícios, então ele não tem arrependimento. Então ele achou que pagou os pecados dele com sacrifício e vai fazer um sacrifício. Aí ele fala, diz o Senhor, farto estou dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados. Então o Senhor falou, estou farto, como se dizesse assim, eu estou até aqui, ó, de tanto que vocês matam animais, sacrificam e derramam sangue e assim por diante. Não quero sangue de bezerro, ele falou aqui, nem de ovelhas, nem de bodes. Então, isso aqui acontece a mesma coisa, até agora vem fazendo isso, só que a pessoa faz sacrifício de outra maneira. E vai até no fim. E isso chegou a ser uma abominação aos olhos de Deus, à vista de Deus, porque eles olhavam para a cerimônia e em vez de olhar para o que a cerimônia representa. Então nós hoje também devemos olhar aquele que a cerimônia representa. Por exemplo, né, celebra a ceia, sábado é o dia da ceia. Nós temos que olhar para aquele que aquele ato está representando, para Jesus. Confessar os pecados, não deve participar da ceia, você participa da ceia, e viver no mundo pecando, sem arrependimento, sem confessar. Você deve confessar, como diz lá em Provérbios 28, confessa e deixa. Então, e vem até agora. Então nós devemos, nós cultuamos a Deus com a intenção de agradar aquele, o dono, o cabeça da igreja, é o nosso cabeça, é Jesus Cristo o Senhor. Então, que representa na ceia, representa Cristo crucificado e ressuscitado. Isso está em Isaías 55. Aí ele fala no 12, quem demandou isto de vossas mãos, quando viessem a vos apresentar diante de mim, para pisar os meus átrios? Então o Senhor, ele requereu mais que uma mera assistência corporal ao pisar nos seus átrios, é mais. Salomão não disse lá em Eclesiastes capítulo 5, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Então Deus quer mais do que isso. Nós vim aqui só simplesmente, eu vou assistir o culto, só simplesmente para assistir o culto, Deus não agrada. Nós temos que participar do culto. O que é participar do culto? Você prestar atenção, ouvir, que saber contar, orar, ora para o pregador, ora para o pastor, leiam, isso é preparado, é mais do que isso, e com respeito, com reverência. E deve que todos que entram para os cultos, para a igreja, desligar o celular, às vezes quando ouço o celular tocando, até nas gravações, celular. Então, isso é não guardar o pé para entrar na casa do Senhor. Então o Senhor, o que ele quer? Que os nossos pés sejam guardados. Ele quer que os nossos corações, e falando deles, que os corações deles estavam voltados para eles. Não fazer o sacrifício. Você faz o sacrifício, você lava as mãos, você fala, não, já fiz a minha parte. Eu fui na igreja, eu cumpri a minha obrigação. Não é assim. Não é assim. Eu fui na igreja servir ao Senhor. Ao 13. Não me tragam mais as suas vãs ofertas. O Senhor falou isso.
Não me tragam mais as suas vãs ofertas e incenso, já me é abominação. As luas novas e os sábados, o convocar das assembleias, assembleias, reunião, o convocar das reuniões, vocês ficam reunindo, não está no meu nome, em meu nome. Quanta reunião não tem hoje assim? Só festa. Só com outras intenções, pregando outra forma, não está pregando Jesus, outro Jesus. Então, o convocar das assembleias, não posso suportar. Deus não suporta, Ele não aceita certos tipos de reunião, de cultos. Ele fala que são iniquidade as vossas solenidades. Então, toda a atividade religiosa, as turmas estão indo atrás mais de atividades. A igreja lá, fulana, deve ter isso, deve ter aquilo, deve ter isso, tudo atrair. Ela deve ter culto de criança, ela deve ter culto de senhoras, ela deve ter reunião de varões, e assim, é bonito isso aí. Mas isso aí não é isso aí que... Agora, quer que faz isso para poder... É atividade. Não sou contra isso, mas desde que seja para a glória do Senhor. Não pode ser uma igreja dividida. A igreja acaba sendo dividida, culto é culto, ela não falou mais nada. A Bíblia não fala de mais nada. É culto ou não. Então, Ele quer as coisas que sejam genuínas, o nosso louvar Ele, a nossa crença, a nossa fé, que é dada por Deus. E o resto, é vã. Então vocês têm que esvaziar de tudo esse sacrifício, desprender, que chegou a ser odiado por Deus. Então ele fez aqui, para eles, falou repugnando eles. O 14, quem quer ler o 14? E o 14, o 15. Quer ler para ler? Continueis a trazer ofertas vãs. Aliás, esse é o 13, né? 14 agora. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Vamos estudar isso aqui, ele vai para o 15 depois. É boa essa parte aqui, tudo, né? Ele fala, as vossas luas novas e as vossas solenidades têm aborrecido a minha alma. Não adianta fazer um culto solene. Às vezes vocês fazem aquilo tudo com o maior respeito, se cobre, tudo cabeça abaixo, tudo. Mas o coração, e o coração? Olha, são-me já pesadas, já estou cansado de as levar. A palavra aqui diz que no original hebraico, está aqui entre parênteses aqui, para cansado, é outra letra, que significa estar aborrecido, que estar fatigado, que molestado. Isso, 15. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Aí depois vamos continuar do 16, aqui, porque é muito interessante, é tudo ligado com o assunto. Ó. Quando estendei as vossas mãos, eu esconderei de vós os meus olhos. É no capítulo 59 que fala também, né? Que Deus, ele está com o rosto virado, ele esconde por causa do pecado, faz uma neblina. Como assim o pecado, que ele esconde o rosto de vós, ele falou. É o vosso pecado, aqui ele fala, esconderei de vós os meus olhos, e mesmo que multipliquei as vossas orações, ele está falando. Às vezes você pode orar, pode multiplicar, mas se não estiver servindo a ele, agradando ele, você ora e depois está ofendendo a Deus ao mesmo tempo,
Não está com aquela fé genuína dele? Não multipliqueis as vossas orações, eu não as ouvirei, mesmo vocês multiplicando, fica de joelho, fica o dia todo, não. A coisa tem que ser certa, do jeito que a Bíblia diz, do jeito que Deus quer. Os cultos, a nossa fé, nós servir a Deus não é de qualquer jeito. Aí eu levantei a mão, eu passei pelo batismo, já sou membro da igreja batista e pronto, acabou. Não. É ter seriedade, ter amor nos cultos, ter amor nas reuniões, ter amor nos irmãos, sofrer pela igreja. Não adianta a pessoa falar, eu amo a igreja, mas não sofre por ela. Cristo morreu por ela. Cristo resgatou a igreja. E um dia ele vem buscar nós. Como é que fica? Os cristãos, como diz o meu tio Gênio, ele fazia com a mão assim, ó. Né? Ele diz assim, ó. Só quer sombra e água fresca. Não. Aí ele diz aqui, ó. Olha, eu não as ouvirei, pois tende enchido de sangue as vossas mãos. Se as mãos deles estivessem estendidas com o coração quebrantado, com o coração rasgado por meio, humilhado, era outra coisa, com arrependimento. É isso que Deus quer do seu povo, um povo sincero, arrependido. Não precisa saber muito, conhecer muito não. O coração tem que ser voltado para Deus. Ter amor na palavra de Deus, no assunto de Deus. O Senhor não teria escondido os seus olhos. É capítulo 59. Eu marquei aqui agora que eu vi, ó. Versículo 1, 2, 3, 4. Agora leia o 16, depois se quiser, né, leiam lá. Leia agora o 16 aqui. A exigência de Deus. Pode colocar, não tem problema. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal. Amém? Olha de novo. Lavai-vos e vos purifiqueis. Quando você lava, a mulher não lava bem a roupa, lá depois não purifica, fica alvo, branquinho. Depois né, vai lá, até onde eu vou parar aqui, né? Se der tempo, lá no 59. Lavai-vos e vos purifiquei, tirai a iniquidade de vossas obras de diante de meus olhos. Deixai de fazer o mal. Eles faziam o mal pensando que estava fazendo o bem. Se a pessoa está confiando nas obras, no seu sacrifício, no seu batismo, a igreja, vai nos cultos e está bom, ele está fazendo o mal. Ele fala, tira as iniquidades de vossas obras. As obras têm que ser santas, no lugar certo, resultado de uma pessoa salva. Então, há necessidade de uma purificação espiritual. Nós devemos cada vez purificar mais. Quando tenha cometido pecados em qualquer sentido, pecado, só o sangue de Jesus Cristo que nos purifica. E de fato, pode tirar o pecado. Mas só que Israel confiou no que o sacrifício, não no que o sacrifício representava. Elas confiou no sacrifício, em vez de confiar naquele que o sacrifício representava. Então nós devemos confiar em Deus, mais ninguém. Mas sim, eles confiavam na cerimônia, mesmo que Deus nunca pôde tolerar e não tolera. 17, não tem como parar aqui, irmãos. Vamos. Pode ler o 17, irmãos, 17 ou outro. Aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai das causas das viúvas. Amém? Olha bem. Aprendei. Ele está dando uma lição aqui para o povo de Deus, o povo dele. Isso aqui não está falando para o ímpio, não, para o povo.
que quer servir a ele. A ver, o povo está servindo a ele, mas é ímpio. Está confiando em outras coisas. Aprendei a praticar o bem. Procurar aquilo que é justo. Restituir ao ofendido. Ouçam o direito do órfão. Amparem as viúvas. Então, restitui ao ofendido. Se ofendeu, restituir. Ganha ele. Ganha. Confessa. Busca o direito do órfão, ele diz. Significa que se uma pessoa estiver verdadeiramente em retidão para com Deus, uma vida reta para com Deus, eles também tratarão o seu próximo retamente como a si mesmo. Mas, primeiramente, a gente tem que estar afinado com Deus. Se nós não estiver afinado com Deus, não. É a mesma coisa do instrumento. Você pegar um instrumento, um violino, um violão, qualquer outro instrumento. Se ele estiver desafinado com você está afinado, ele vai para um lado, você vai para o outro. Como é que você vai? Vai ter harmonia? Não tem. 18, depois vamos lá para 59. Pode ler. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, e eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Amém? Olha para você ver. Então vinde, diz o Senhor, e arguir-me. Arguir-me significa examine. Vinde, diz o Senhor, examine. Aí, você faz um exame de consciência. Ainda que os vossos pecados forem como a escarlata, como a neve serão embranquecidos. Se forem vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Então não há convite maior do que esse que se encontra nas Escrituras. Que aqui o profeta está dizendo, e em outro lugar em Mateus 11, 28 e 29, diz por Jesus, do que este dado aqui, pelo profeta Isaías. Agora, vamos lá em 59 de Isaías, se alguém achou lá, já pode ler. Estamos estudando de domingo, não chegamos lá ainda, né? 59... quanto que eu falei? 1, 2, 3, 4... Pode ler. Pode ler. Eis que a mão do Senhor não está escolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. 2. Mas as vossas iniquidades fazem separações entre vós e os vossos deuses. Os vossos pecados encobrem os seus rostos de vós, para que não vós ouçam. 3. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e vossos dedos iniquidade, aos vossos lábios fala falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Veio 4, né? 4. Ninguém há que crame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Amém, obrigado. Olha bem, eis que não está encolhida a mão do Senhor para que não possa salvar. Encolhida, a outra fala, tem uma versão que fala atrofiada, está assim, né? Encolhida. Quer dizer, você pede socorro para alguém, a pessoa não está assim. Você pede a mão, aí não dá a mão. Vê, tem aquele ditado que dá com a mão assim, dá bom dia assim. Então não dá a mão para ninguém. Nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir.
Ó, o Senhor, Ele pode salvar. O Senhor, Ele pode ouvir. Ele fará isso somente se o seu povo seguir o seu caminho, servir a Ele. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isaías falando para eles assim, ó, as vossas iniquidades. Quando eu falo Isaías, ele falando, inspirado pelo Espírito Santo, vamos dizer que é o Espírito Santo falando, ó, as vossas iniquidades, que está fazendo a separação entre vós, ó, e o vosso Deus. E hoje, vocês acham que não acontece isso hoje? Não está nessa situação o mundo? As religiões? Olha, e depois, e os vossos pecados têm feito ocultar o seu rosto de vós para não vos ouvir? Olha, vossos pecados. O pecado está em toda parte. Falou que é iniquidade. Ó, o que é iniquidade? Pecado, perversidade, tudo é o pecado. O pecado é o problema de toda. E é o que o homem mais gosta. A humanidade gosta de pecar. Gosta. O problema não é com a capacidade de Deus para salvar, e nem que ele não possa ouvir, mas sim o povo de Deus, ou a humanidade, pecou e se separou de Deus, começando lá do jardim do Éden. Porque, o verso 3, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e de iniquidade os vossos dedos. Dedos, ó, porque leu, é a iniquidade os dedos que assinam, que faz, de tudo, está tudo, ó. E os vossos lábios pronunciam mentira, olha. É o Espírito Santo, ele sabe quando a pessoa fala mentira. E fala perversidade a vossa língua. 4. Não há quem clame pela justiça. Olha bem, achei interessante também isso aqui, ó. Não há quem clame pela justiça, nem clame pela injustiça. Quem clame pela justiça são os cristãos verdadeiros, genuínos, que estão perto do Senhor, que estão pertinho de Deus. Eles veem, eles abominam. Olha, esse mundo está assim, o povo está assim, aqui está assim. Então ele clama, ó. Então ele está falando aqui, ó, geral, dizendo toda a humanidade. Não há quem clame pela justiça, nem quem julgue pela verdade. A mentira está aí na frente. Confia. Como é que eu ouvia o ditado falar também? Sempre a minha mãe falava: se a verdade anda, e a mentira voa. É mais rápido, né? Confiam na vaidade. E a vaidade, falam mentira. Concebe o mal, ó, concebe o mal, entra lá dentro do coração e dá a luz para a iniquidade. Aí dá a luz, a iniquidade dá a luz, quer dizer, ficou, aí pareceu, porque todos vejam a luz, a luz do dia, o sol da luz. Então a mesma coisa de uma mulher que ela concebe, ela fica grávida, ela concebeu uma criança, um feto, aí daí 9 meses ela vai dar para a luz, quer dizer que vai sair da que está lá dentro, está no escuro, está oculto, saiu para a luz, tudo bem. E aqui é o caso da iniquidade. Então o Senhor está falando aqui do povo que enquanto a cerimônia deles tão religiosa que era, mas eles eram injustos. Eles eram injustos. Então Deus não tinha entendimento, confiando no sacrifício. Então não andamos nada aqui em Provérbio, voltando aqui em Provérbio, só para ler de novo esse versículo e nós pararmos. O versículo 27. O sacrifício dos ímpios é abominação, porque pode ser religioso, pode ser o que for, fazer parte de uma igreja até verdadeira. Ele pode fazer parte assim, o nome dele está lá no hall de membro, está contando o batismo dele, a recepção dele na ata, mas o nome dele não está escrito lá no céu. O importante é lá que muitos não estão na igreja verdadeira, mas o nome está lá, porque não é a igreja que salva.
Então, o sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecido o com maldade, está exclamando aqui. Amém?